Algumas considerações aqui. Gostaria de fazer um aviso para quem está aqui assistindo ao vivo. Vocês podem fazer as perguntas no canal de comentários aqui no grupo de comentários aqui do canal, né? Aqui a gente tem um grupo de comentários que vocês podem acessar aqui nos comentários das postagens, né? Então eu vou colocar aqui, coloque seu comentário, pergunta ao vivo. Então vocês podem colocar ali os comentários, as perguntas que vocês desejarem fazer na postagem que eu acabei de fazer aqui. Vocês podem fazer as perguntas nesses comentários. Então, assim, antes de mais nada, muito obrigado pela presença de vocês. Tá vindo cada vez mais gente aqui para acompanhar essa transmissão aqui ao vivo. E é o seguinte, o título desta transmissão é harmonização facial. Harmonização facial. Por que eu estou falando disso? É para falar mal da harmonização facial, dizer que é uma prática horrível, que é uma coisa que não se deve fazer, que isto é tenebroso, que as pessoas têm que aceitar o rosto assim como ele realmente é, toda aquela conversa piegas e assim por diante. Não é nada disso, tá? Não é nenhuma demonização da prática da harmonização facial e também não é uma defesa de alguma outra prática em específico que eu considere mais apropriada do que a tal da harmonização facial. É sempre muito importante a gente lembrar o que se trata a arte da fisionomia. E a arte da fisionomia, assim, de uma forma muito acidental, ela coincide com práticas estéticas. Acidentalmente, porque a estética da fisionomia tradicional chinesa é uma estética que se baseia no conjunto de traços e como eles comunicam o conteúdo da sua alma e de que forma estes traços também acabam afetando, acabam influenciando o conteúdo o seu conteúdo psicofísico, né? Mas, de qualquer maneira, eu também gostaria de pedir para vocês que vocês curtam, comentem, compartilhem essas publicações a respeito de fisionomia no Instagram. Essa transmissão aqui, ela vai ser colocada no YouTube também, como foi colocada a primeira transmissão. E vocês que estão aqui, eu tenho o privilégio de assistir ao vivo e fazer as perguntas, certo? Essa aqui não vai ser uma live de perguntas. Eu vou responder as perguntas que vocês estão colocando aqui, seguindo a ordem das perguntas, evidentemente, mas inicialmente eu vou falar do que eu me propus a falar em primeiro momento e depois eu vou responder as perguntas. Algumas questões que têm me chegado no privado e agora que eu vou começar a voltar a ver as questões de trabalho, né? Porque eu tirei uma pequena folga, porque ninguém é de ferro, né? E eu recebi muita mensagem no privado. Tem bastante gente mesmo. Veio muita gente nova no Instagram, fazendo todo tipo de pergunta, né? Muita gente que entrou para a Masterclass do Ano do Dragão, que inclusive está aberta, tá? Ela vai ficar aberta. Então, veio muita gente nova para a Masterclass também. Eu vou começar a marcar as consultas, né, para fevereiro, né, a partir dos próximos dias, porque janeiro já está praticamente, já está ali. Né? Janeiro já foi. E fevereiro, então, vai ficar com a agenda aberta, porque em março, né, eu vou pular no meu tradicional mês do tigre e vou
aumentar o preço ali no finalzinho do tigre, início do mês do coelho. Isso vai dar março. Março eu vou aumentar de novo, né? Vou reajustar os preços. Então já deixo aqui o aviso na transmissão a respeito de consultas. Tem muita gente que pergunta se eu ainda faço consulta. Faço, né? Eu só dei um tempo aí nas consultas, mas nós vamos voltar com as consultas, certo? Muito bem. Passados esses avisos, vamos lá. Harmonização facial. Harmonização facial. Olha que coisa mais fabulosa. A harmonização facial é uma coisa bastante interessante, porque passa a ideia de que a passagem do tempo no rosto e as marcas que o nosso rosto adquire com o tempo, elas são pontos de desarmonia, né? Que nós temos traços desarmônicos aqui. Nós temos, né, o típico rosto da Angelina Jolie. Eu não sei se é Angelina Jolie, porque hoje em dia é difícil saber se uma pessoa é realmente Angelina Jolie ou não, né? Porque todo mundo imita o rosto dela. Mas aqui nós temos o típico rosto estilo Angelina Jolie, né? Nós temos esses olhos em que essa linha de baixo é uma linha bem mais reta. Nós temos essa parte de cima mais redonda, a linha reta embaixo. Nós temos esse nariz, entre aspas, perfeitamente alinhado com o início do olho. Aqui nós temos o início do olho bastante pontudo. As sobrancelhas avançando um pouco e iniciando juntinho com o olho. Chama-se isso um rosto simétrico, né? E esta boca com essa disposição e este formato de rosto aqui tão característico e, digamos assim, tão famoso. É muito interessante a gente notar que isto aqui é considerado um rosto harmônico. Isto aqui é considerado um rosto, como diriam, simétrico, né? Pode até ser considerado um rosto simétrico de acordo com determinados padrões artísticos, né? Nós vamos ver aqui claramente o início dos cantos da boca sendo o início da íris do olho e assim por diante. Só que isto aqui não tem absolutamente nada a ver com traços benéficos para a fisionomia. Digo mais, este é um rosto com um conjunto de traços muito complicados. Muito complicados. O conjunto de traços deste rosto aqui torna os relacionamentos amorosos bastante complicados, tá? Em grande parte porque aqui se trata de uma pessoa. Vou falar do conjunto dos traços, tá? Não é o meu intuito fazer fisionomia da Angelina Jolie. Mas falando do conjunto de traços da Angelina Jolie, dá para ver que é uma pessoa que tem problemas em expor com honestidade, expor com franqueza o que ela realmente quer, o que ela realmente sente. Quais são as intenções dela dentro do relacionamento, quando, no mais das vezes, trata-se de uma pessoa que está olhando primariamente para si e, quando parece estar olhando para o outro, é mais para que ele não atrapalhe a sua vontade do que realmente um ato de empatia, um ato de realmente sair do seu centro e olhar para outra pessoa. Não, aqui não, você não está olhando para outra pessoa, você está procurando de que maneira você pode agir para que aquela pessoa não atrapalhe o que você quer e, ao mesmo tempo, ela queira estar perto de você, né? Assim como também certas dificuldades bastante evidentes, né, em conseguir reconhecer aquilo que de bom as pessoas fazem para ela, né? Então é um conjunto de traços que hoje em dia é considerado bastante, né, apelativo, é considerado atraente, é considerado belo, mas que no conjunto de uma leitura de fisionomia tradicional chinesa, trata-se de um conjunto de traços que, para um rosto, seja feminino ou masculino, se isso aqui fosse um rosto masculino, seria ainda mais complicado, tá? Mas num rosto feminino, este aqui é um conjunto que denota uma pessoa que realmente tem problemas em expressar com clareza as suas intenções, porque, em geral, esconde as suas intenções, porque quer
que você corresponda aos desejos dela sem que você saiba quais são os desejos dela. Trata-se de uma pessoa que tem uma atitude de não deixar você a par de quais são as intenções dela para que você não as atrapalhe. Interessante, né? Então é perfeitamente possível ter uma pessoa com uma atitude agradável e que não te inclui, né, dentro daquilo que ela quer, dentro daquilo que ela planeja. Ela simplesmente quer que você saia do caminho, né, ou siga o plano dela sem saber qual é o objetivo dela. Hoje em dia, diriam que se trata de uma pessoa manipuladora. Todo mundo é manipulador em algum aspecto, todo mundo manipula em algum sentido, né? O uso da linguagem, o uso dos subterfúgios sociais é algum tipo de manipulação da linguagem para que os outros possam atender o seu desejo em alguma medida, né? Ao que usar essa expressão de chamar pessoas de manipuladores, isso não faz absolutamente nenhum sentido. Mas aqui se trata realmente de uma pessoa que tem medo de expor para os outros aquilo que é o desejo dela. Breve comentário é esse conjunto de traços fisionômicos, que em geral é considerado belo. Este conjunto de traços aqui é também, pelo que eu acabei descobrindo, é um conjunto que é muito buscado nesses procedimentos da assim chamada harmonização facial. Eu vou parar de compartilhar a imagem aqui. Então, em que consiste essa tal de harmonização facial, até onde eu sei? É um procedimento estético que pode ou não incluir algum tipo de intervenção um pouco mais invasiva, que consiste em tirar linhas de expressão, tirar rugas, tirar o temido bigode chinês, né? Que os chineses em si mesmos eles chamam de falin, né? Falin. Então, se diz que são traços indesejáveis, que são traços ruins, que mostram a sua idade e assim por diante. Na fisionomia tradicional chinesa, muitos desses traços podem ser muito benéficos. Obviamente, a depender do que a pessoa fez da sua vida, né? Então, tem traços que denotam realmente assim erros cometidos, ficam marcados no rosto e, inclusive, ficam impressos na sua personalidade, porque também mostrados no rosto. Existe essa inter-relação entre os traços do rosto, né, e a estrutura do seu comportamento. Né? Sim, sim. Até o Wesley Júnior fez a pergunta que o senhor pretende compilar sua experiência de análise num curso para os interessados em aprender? Certamente. É o que vai acontecer num futuro muito, muito breve, inclusive. Então, assim, quando a gente fala de harmonização facial, hoje em dia, o que nós estamos, de fato, ouvindo é algum esteticista, algum visagista, né? Nós temos a prática do visagismo também, algum profissional da área da saúde, dizendo que pode realizar algum tipo de procedimento no seu rosto com o objetivo de alinhar os traços do seu rosto, né? De deixar o seu nariz, que é um nariz grão de batata, deixar o nariz mais fino, deixar a sua boca, que tem marcas de expressão aqui e aqui, a colar sem essas marquinhas, e assim por diante. Esses seus temidos falins aqui, botar, né? Tirar eles de circulação, as linhas da testa. Né? Se o seu rosto é muito puxado, ele fica um pouco mais horizontal. Se ele é muito vertical, ele fica mais horizontal. Ou seja, ele fica na média. Ele fica daquela maneira assim chamada simétrica. Mas simétrica de acordo com aqueles parâmetros ali. Esses parâmetros têm alguma relação com o que seria desejável como conjunto de traços pela perspectiva da fisionomia tradicional? Absolutamente não. Como acabei de mostrar com essa breve análise geral do rosto, tipo Angelina Jolie, porque eu não sei se é Angelina Jolie de tanto que ela é imitada, de tanto que se imita o conjunto de traços da Angelina Jolie, e o resultado a gente vê. O resultado é bastante evidente. O comportamento geral
das pessoas que tentam imitar o rosto de uma pessoa que tem uma vida complicada é que a sua vida também complique. É que a sua vida também comece a ficar complicada. É que o seu comportamento comece a ficar um pouco mais semelhante ao comportamento dela. Isso acontece. Então, qualquer tipo de modificação em algum traço mais importante no seu rosto, ou que acabe se coordenando com outro traço que vai acentuar aquela tendência, pode acarretar em mudanças indesejadas. Pode acarretar em mudanças indesejadas no seu modo de pensar, no seu modo de agir, no modo como as pessoas agem com você, no tipo de experiências que você vai passar a ter depois daquilo ali. Né? Alguns tipos de práticas estéticas nesse sentido, que geralmente dão resultados piores em termos de fisionomia do que quando a pessoa não tinha feito aquele procedimento. Por exemplo, procedimentos que mexem no nariz. Em geral, não tornam a fisionomia melhor, tornam ela bastante pior. Tá? O temido nariz de batata, como chama, né? Nariz rechonchudinho aqui, ele é um traço de fisionomia bastante benéfico. Né? Dificilmente é um traço que vai exacerbar características ruins. Tá? Porque o assim chamado nariz de batata, ele tem um conjunto de significadores que denota uma personalidade, né? Denota uma disposição natural à generosidade. Uma disposição natural a abrir mão das coisas que você tem para o bem de uma pessoa que não tem. Tá? Então, o que acontece quando uma pessoa que tem um nariz assim começa a ter um nariz mais fino? Ela começa a perder essa disposição. Ela começa a ficar mais na dela. Ela começa a preocupar-se mais com o seu. Né? Mais o meu e depois dos outros. É claro, se a gente extrapola isso para traços típicos de determinados povos, nós vamos ver realmente, ao longo da história de certos povos, que tem certos comportamentos que são predominantes dentro da cultura daqueles povos. Nós vamos ver que povos que costumam ter narizes mais largos são também as culturas nativas desses povos costumam ser mais baseadas no compartilhamento mútuo, né? Eles têm determinados sensos de trabalho, de propriedade, que são diferentes dos que a gente está acostumado. Né? Nós vamos ver também que a união entre determinados traços do nariz com os traços das áreas laterais do rosto e também da boca, em geral, eles não se coordenam muito bem. Por exemplo, quando o nariz é fino e a boca é carnuda, como acontece com a nossa dita cuja Angelina Jolie. Né? Ela tem um nariz fino e uma boca carnuda. Isso é complicado. Dado o conjunto que ela tem, é complicado. Em geral, uma boca grande e carnuda, ela fica melhor com um nariz mais largo. E é geralmente o que a gente nota em povos que têm uma boca mais carnuda. Eles vão ter um nariz mais largo. O que no conjunto da fisionomia daquele povo casa muito bem com determinados traços de comportamento, determinados traços psíquicos, determinados traços de personalidade, que são traços mais joviais, mais alegres, mais generosos, mais abertos, com mais disposição a falar as coisas, a estar junto, a tocar nas pessoas e assim por diante. Não é exatamente isso nas ginarras, não é exatamente isso. Tá? É a ideia que se passa hoje em dia a respeito da boca carnuda, né? Que a boca carnuda, então, ela tem uma maior disposição à atividade sexual, mas é no conjunto daquele tipo de rosto da Angelina Jolie que a coisa fica assim. Que a boca carnuda ela começa a ter essa conotação por causa daquele conjunto.
por causa do conjunto. Não é porque você tem uma boca carnuda que você vai ter essa disposição automaticamente. Mas se você tem outros significadores faciais que vão vão reforçar esse testemunho que a boca dá, aí não tem outra. Né? Mas não necessariamente. Não necessariamente. Então, a gente vai perceber que importa muito que o conjunto dos significadores reforcem as boas características. Né? É muito importante dizer isso. O senso de beleza que nós temos no nosso dia, nos nossos dias, ele vai, em muitos casos, contra os bons traços de fisionomia. Eles vão contra. E por que eles vão contra? Porque eles exacerbam o apetite. Porque eles dão uma maior ênfase na atratividade de tipo desejo físico. Tipo de desejo físico, de possuir a pessoa. Isto vale para tal da harmonização feminina e masculina também. O rosto masculino, que é resultado da tal da harmonização facial, geralmente nos nossos dias, que pelo menos é o que eu vejo nos procedimentos feitos pelos famosos, é no sentido de tornar ele um objeto de consumo. Tornar ele um objeto de consumo. Não necessariamente aquele procedimento no homem vai dar traços que são benéficos para a sua personalidade. Tá? Eu até acho que eu salvei aqui. Aqui, achei uma imagem de um procedimento de harmonização facial que um sujeito, eu não sei quem ele é, tá? Perdoem a ignorância, mas esse mundo do showbiz aí para mim é uma incógnita. Então aqui a gente tem, vou até dar uma aumentada na imagem, já está pequena, né? Deixa eu dar uma aumentada. Aí está. Ela não está tão ok, mas já dá para ver. Geralmente, o que a gente tem aqui, né? O da esquerda é antes e o da direita é depois. Qual é a tônica aqui? Maxilar, né, grande, marcado, mais largo do que o resto do rosto. Então ele acaba ficando com um rosto como se fosse um semitriângulo. Né? Aqui embaixo é mais largo. O queixo fica mais projetado, pronunciado quadrado, queixo quadrado. O nariz ele ficou mais evidente também. E a boca ficou em maior evidência do que aqui. Né? Aqui o sujeito já tinha uma boca mais evidente, mas aqui ela ficou bem mais evidente. Isto aqui num homem é um conjunto de traços que torna ele lascivo. Para começar, assim, para falar assim, de um conjunto de traços que tornam o sujeito mais voltado para a atividade sexual desregrada. Tá? Eu realmente espero que isso aqui não me gere problemas, tá? Mas esse conjunto de traços aqui, que acabou sendo o resultado da harmonização desse sujeito aqui, não enfatizou os melhores traços dele. Bem pelo contrário. Né? Aqui ele provavelmente ele começaria a ter problemas com a vida sexual desregrada, né? Com o controle dos apetites em geral e também com relação à projeção da sua vontade. Aqui a pessoa começa a ficar com problemas em conseguir aceitar o ponto de vista de outras pessoas, ele começa a aceitar apenas o seu próprio ponto de vista. Ou seja, não melhorou. Aqui, no conjunto de traços desse rapaz aqui, a harmonização piorou bastante os problemas que o rosto dele já mostrava. Piorou bastante. Então, veja, o ponto que eu estou querendo chegar é que, às vezes, eu vi algumas outras imagens em que a harmonização corrigiu alguns traços que não estavam indo muito bem. Mas essa correção, ou até mesmo a piora, é acidental. Esse tipo de procedimento, assim como a tal da arte do visagismo, que eu também já vi alguns resultados,
assim, é completamente alheio ao conhecimento da fisionomia. É completamente alheio. Tá? Os próprios pressupostos, por exemplo, do visagismo, eles desconsideram totalmente as realidades que são estudadas na fisionomia. Desconsideram completamente. Então, assim, em geral, as pessoas elas fazem esses procedimentos estéticos por conta de algum aspecto de não estarem contentes com a imagem que elas estão vendo no espelho, a imagem que elas passam para as outras pessoas, as reações que as outras pessoas têm a respeito delas. Então, elas querem determinados efeitos, né, com aquele procedimento, o que não significa que esses efeitos que elas desejam vão ser benéficos. Porque o preço que elas pagam por ter esses assim chamados benefícios, né, esses efeitos desejáveis, muitas vezes é um preço alto demais. Muitas vezes você joga fora um tesouro que você tem, né? Muitas vezes você joga fora um significador de virtude, né? E aí a prática daquela virtude vai ficando cada vez mais difícil, porque o significador facial que você tinha, a marca facial que você tinha da prática daquela virtude, sumiu, desapareceu. Você deu um jeito de você ter um significador de outro tipo de atitude. Aí aquele outro tipo de atitude começa a ficar mais fácil de ser feita do que a prática anterior que você tinha. Você entende? É mais ou menos. Eu vou fazer uma comparação aqui que é boa, tá? Mas é muito simplista. É mais ou menos como você abrir uma estrada para um determinado lugar. É um caminho muito percorrido. Os caminhos muito percorridos são transformados em estradas, em vias, e depois estradas. As marcas que ficam no nosso rosto são como estradas. Tá? São estradas dos nossas escolhas, da nossa maneira de agir, da nossa maneira de pensar, os nossos comportamentos. Então, são caminhos muito trilhados, são como estradas. Vamos supor que você passou uma boa parte da sua vida praticando determinada virtude. Você adquiriu determinadas habilidades, determinados talentos, você adquiriu virtudes morais, né, ou virtudes intelectuais, e assim por diante. Isso ficou marcado no seu rosto. O que acontece se você simplesmente tira essa marca do seu rosto? Você tirou a estrada dali. Significa que você vai parar de trilhar aquele caminho? Não significa isso. Significa que ele vai ficar mais difícil. Porque a estrada não está mais ali. Você vai ter que abrir ela de novo. Só que como você não gosta daquela estrada, provavelmente você vai continuamente fazer todo tipo de procedimento para que aquela estrada não seja aberta de novo. Ou seja, você vai criando uma série de dificuldades para a prática daquela virtude, para a prática daquela atitude em si, e vai ficando mais fácil a prática de outras coisas. Talvez não de virtudes, mas de vícios. E aquilo vai ficando mais natural para você, porque você já tem um marcador, só lhe falta a atitude. Do marcador para a atitude é um pulo. Não é tão difícil assim. Você entende? Você pode fazer o caminho inverso também. Você pode adquirir determinados significadores tendo certas atitudes que você não tinha. Então é perfeito, como eu já falei em outras ocasiões, é perfeitamente possível você mudar a sua compleição facial, mudando o seu conjunto de valores, mudando seus hábitos, mudando a sua forma de agir, tudo isso aí. É perfeitamente possível. Há pessoas que passam por mudanças bastante radicais na apresentação do rosto por terem passado por mudanças assim. Tá? Mudanças de tipo espiritual, né, experiências muito fortes de tipo espiritual, religioso, são bem significativas de causar esse tipo de mudança assim, em pouquíssimo tempo. Muito pouco tempo. Tá? Então, assim, o grande recado dessa transmissão de hoje, antes de partir para as perguntas, o grande recado da transmissão de hoje é o seguinte: tome muito cuidado com o tipo de procedimento, por mais inocente que possa parecer, que você faça no seu rosto. Porque pode ser que você mexa em determinados aspectos que são benéficos,
ou que mitigam aspectos que não são tão benéficos no seu rosto, e você acabe perdendo a facilidade para determinadas virtudes, principalmente virtudes, ou a facilidade para certas habilidades que você já adquiriu. E isso é uma grandeza. A gente vê claramente em determinados procedimentos. Tem mais uma imagem aqui, que é um bom exemplo disso aqui. Eu tenho várias imagens de maus procedimentos faciais. Olha só. Aqui é um que realmente, assim, ó, é até visto como uma espécie de cartão de visita, assim, de um lugar que faz esses procedimentos. Né? Olha ali como o nariz da moça era largo e depois ele ficou fino. O nariz dela, por conjunto facial aqui, como aparece, ele era bom. Este nariz, ele fazia uma boa relação de fisionomia com a boca, uma boa relação de fisionomia com os olhos. Este nariz aqui melhorava a fisionomia dessa moça. Quando ele ficou mais fino, ele já não ajudou. Ao contrário, ele exacerbou os aspectos ruins que apareciam nos significadores, mesmo que sejam poucos, né? A gente não consegue ver o rosto todo, que piorou bastante. Por causa deste afilamento dessas asas aqui, né? Nasais. Essas asas nasais aqui, né? Elas ficaram mais finas, aqui elas eram mais grossas, sendo elas mais largas, mais grossas, com as narinas mais abertas, compensava o conjunto ruim formado pelo olho e pela boca. Compensava e até tornava esse um rosto bastante benéfico, até bastante harmônico em termos de fisionomia. Mas aqui ele ficou desarmônico. Então, assim, ó, a gente costuma pensar nos nossos dias determinados traços faciais como se fossem harmônicos ou desarmônicos, bons ou ruins, de acordo com a aparência, com a atratividade com os quais eles aparecem. Mas em termos de fisionomia chinesa, não é assim que funciona. Tá? Tem outros procedimentos aqui até bastante famosos, né? Que eu até compartilhei. Aqui da Luísa... Como é que é o nome dela? Luísa Sonza. Luísa Sonza. Aqui. Não que ela tivesse um conjunto muito benéfico, né, antes, né? Aqui ela já tinha alguns significadores não muito interessantes na foto da esquerda, mas na foto da direita a coisa desandou para valer, né? Degringolou de vez. Tudo que ela tinha de complicado no conjunto facial que ela já apresentava ficou terrivelmente exacerbado na tal da harmonização que ela fez, e os bons significadores que ela ainda tinha aqui desapareceram na harmonização. Então aqui houve uma espécie de destruição, né? Eu não sei muitos detalhes assim de como essa moça age na vida, ou agia na vida, ou sei lá o que aconteceu na vida dela, mas eu apostaria facilmente que depois que ela fez aquela harmonização ali da direita, a coisa piorou consideravelmente, né? A coisa complicou bastante. A atitude dela deve ter piorado horrores, né? Então, aqui é um exemplo bastante claro de como a coisa trabalhou muito contra as virtudes que ela ainda possuía, né? Aqui o procedimento estético piorou terrivelmente. A coisa realmente, assim, foi uma devastação. Aqui foi uma bomba atômica mesmo. Se ela puder desfazer todo esse processo aqui, seria uma boa, né? Nem sei se isso é possível, mas se ela puder desfazer, seria bastante indicado. Eu até vou comentar brevemente, né? Aqui a gente nota que a forma como o queixo acabou ficando em relação à boca, né, ele deu uma pequena diminuída. Aqui ele até tinha um certo tamanho, aqui ele deu uma diminuída. Com uma boca, a boca com este formato, com este tamanho e com este tamanho de queixo, é muito ruim. Muito ruim, sobretudo num rosto feminino. Notem também como os olhos eles ficaram ligeiramente maiores, né? Aqui a gente vê perfeitamente que os olhos ficaram ligeiramente maiores.
e que essas maçãs no rosto dela aqui, elas deram uma leve murchada, sobretudo essa parte aqui da bochecha, ela deu uma entrada, né? Deu uma entrada bem expressiva. Então, notem como o rosto dela ficou menor aqui nesta parte e ficou maior nesta parte. Ficou muito menor aqui do que aqui. Isso é bem complicado, tá? Denota uma pessoa que vai ter sérios problemas em manter a fidelidade dentro de uma relação mais duradoura. Aqui é realmente... Aqui ela não tinha tanto essa questão, mas aqui, nossa, é bem complicado mesmo, certo? Eu não sei quem conhece aqui essa pessoa, né? Eu sei que é uma pessoa famosa. Enfim, vocês estão fazendo bastante perguntas aqui, né? Vocês estão fazendo muitas perguntas. Vou passar aqui para responder as perguntas de vocês que estão aqui ao vivo. Professor, olhos muito juntos, menos de um olho de distância entre eles, significa o quê? Realmente, menos de um olho de distância, o olho é bem junto, né? Olha, de uma forma geral, tá? Isso aqui é um apontamento geral mesmo, né? Bem geral. Quando a gente tem essa pouca distância entre os dois olhos, e quando a gente fala pouca distância, ela tem que ser realmente expressiva. Isso aqui costuma denotar uma certa dificuldade em enxergar o panorama total. Então, trata-se de uma pessoa mais detalhista. E também, dentre muitas outras questões, eu vou apontar apenas uma ou duas, é uma pessoa mais detalhista e também uma pessoa que tem uma certa dificuldade em expor o seu ponto de vista. Interessante, né? O ponto de vista. Ela não quer expor. Ela quer agregar. Ela quer compreender, mas não expor. Trata-se, muitas vezes, um significador de uma pessoa mais introvertida. A não ser que tenha outros significadores no rosto que deem outros testemunhos. Aí pode se tratar de uma pessoa extrovertida que, no entanto, tem dificuldade em comunicar o seu ponto de vista sobre algum tipo de situação. Duas curiosidades. Não gosto de tatuagens, mas gostaria de saber a respeito. Em geral, não faça. Em geral, não faça. É complicado. Bem ruim. Tá? 2. Qual o efeito de cílios postiços? Depende de como isso vai tornar o olho mais, vai tornar o olho mais redondo ou mais comprido. Depende de como aquilo por fazer o formato do olho ficar assim ou assado. Tá? Em geral, vou até dar uma dica aqui. Vou dar uma dica. Em geral, evite o olho triangular. Tá? O olho triangular. Eu até tenho aqui uma imagem de um procedimento facial que deixou o olho da pessoa triangular. Isso é muito ruim, tá? Sobretudo no conjunto do rosto aqui desta pessoa. Eu vou compartilhar aqui a imagem. Olha só que interessante. Note que aqui ela não tinha o olho muito triangular. Tinha uma tendência a ser triangular, mas ele tinha uma certa redondeza aqui embaixo. Mas aqui ele realmente assumiu a forma triangular. Não é um olho bom. Principalmente por conjunto de traço dela. Não é bom. Tá? Isso aqui dá uma piorada bem significativa nos caminhos do comportamento relacionados a interesse próprio. Isso aqui pode facilmente se tratar de uma pessoa interesseira e inescrupulosa. Não julguem pessoas que têm olho triangular, é uma dificuldade, tá? Para quem tem esse tipo de problema. Mas, em geral, não é um formato muito bom para o olho acabar adquirindo, não. Depende muito. Os cílios postiços tem que ver qual é o formato que o olho vai acabar adquirindo com eles. Né? Nenhum traço interpretado diferentemente por diferentes culturas? Olha, provavelmente sim. Tá? Mas em termos de fisionomia chinesa, os traços sempre significam a mesma coisa, independente da cultura. Certo? Professor Galos, aqueles de quando batemos a cabeça na testa, tem algum significado? Para especificar mais, do lado direito da testa. O bom é que isso aqui desaparece, né? Em geral, não é bom.
em geral, é complicado. Tá? Se você já tem protuberâncias na sua testa, aí é outra história. Aí são significadores que devem e precisam ser interpretados. Devem e precisam ser interpretados. Então, tem significado, sim. E o significado é associado à sua família de origem. Qualquer tipo de modificação na sua testa vai ter algum tipo de efeito na sua relação com a família de origem. Qual os efeitos do corte de cabelo na personalidade? Os efeitos do corte de cabelo na personalidade depende muito. Depende do quanto o corte de cabelo vai tornar a tua testa mais ampla ou mais fechada, a tua testa mais estreita ou a tua testa mais larga. Ou quanto vai afinar o seu rosto ou quanto vai alargar o seu rosto. Porque muitas vezes um corte de cabelo pode mudar drasticamente a maneira como o seu rosto aparece. E mudando drasticamente a maneira como o seu rosto aparece, vai mudar boa parte do conjunto dos teus traços. Então é realmente uma questão de ver o que seria mais benéfico para o conjunto de traços. Né? Então tem efeitos gerais. Tá? Tem efeitos gerais, muitas vezes na questão da generosidade ou na questão da própria postura com relação à vida espiritual. Né? Bartel, o que significa ter nariz com ponta mais arredondada? Novamente, depende. Mas, em geral, este traço isolado, né, a depender do tamanho do nariz, a disposição do nariz, se ele é para baixo, se ele é para cima, se ele é largo, se ele é longo, se ele... Entende? Mas, em geral, a tal da pontinha arredondada denota pessoas que têm uma tendência a se preocupar muito com a imagem que elas passam. Se preocupar muito com a imagem. A pontinha, essa pontinha mais arredondadinha, imagem que eu passo. Com relação ao quê? Com relação aos interesses que eu possuo. Com a imagem que eu passo para atingir os meus interesses. Mais ou menos por aí. Qual o significado daquelas pequenas covinhas que formam no canto dos lábios de algumas pessoas, quando elas algumas pessoas, não é todo mundo que tem, não. Depende de todo o conjunto facial. Os traços isolados não servem como parâmetro para julgar o todo da personalidade de uma pessoa ou o todo de um possível comportamento que aquele significador pode demarcar. Tá? Tem que ver todo o conjunto. Fisionomia não é uma arte de você aprender o que significa cada uma das coisinhas e fazer uma espécie de Frankenstein disso aí. Não. Existe toda uma questão de você ver como é que uma coisa coordena com a outra. Mas, em geral, está presente em pessoas que não gostam de conflito e são mais dóceis. Quais pintas são interessantes se remover com um procedimento estético? Vixe! A maior parte, cara. A maior parte. Mas tem que ver porque tem pinta que é boa. Mas eu vou dar uma dica. Se você tiver uma pinta aqui, no meio da testa, tira. Aqui, você tira. Se você tiver uma aqui, tira também. Poderia citar elementos interessantes do rosto do Clint Eastwood? Posso, um dia eu posso comentar, sim. O senhor pretende compilar sua experiência de análise num curso para os interessados em aprender? Pretendo mesmo, pretendo muito. Os traços da Angelina Jolie são mais encontrados em signos da serpente e do galo? Não. ao contrário. Quer dizer, serpente até sim, tá? Mas galo não. Galo não. Tá? O conjunto de traços da Angelina Jolie é um conjunto que costuma ser mais comum em certos tipos de mulheres do signo do coelho. Tá? Mas não é muito comum, não. Pode falar sobre o uso de óculos, como afeta a pessoa? Se afeta, tem tipos, formatos que são menos ruins? Olha, em geral, não use óculos grandes demais se você tem um rosto pequeno. Tá? E não use óculos pequenos se você tem um rosto grande demais. Bom, isso aqui é um conselho quase que intuitivo. Tá?
Mas os óculos, eles aumentam bastante a área do olho. Se essa for uma área pequena, use óculos grandes. Tá? Se essa for uma área grande, não use óculos grandes, tá? Porque você vai ter um aumento ainda maior. Mas tem que ver o conjunto. Eu sempre vou bater nessa tecla. Tem que ver o conjunto. Você tem queixo muito pequeno, não use óculos grandes. Essa é a grande dica. Se você tem queixo grande, não use óculos pequenos. Professor Bartel, sobre pessoas que pintam o cabelo. Depende. Depende. Às vezes você pintar o cabelo de um vermelhão vai te resolver muito problema. Né? E às vezes vai degringolar sua vida. Né? Sinal pinta no lado do nariz e no pomo de Adão. Qual o significado? Sim. O estudo das pintas é uma área à parte do estudo de fisionomia. É bem interessante. Dá para a gente aferir muita coisa a respeito da vida da pessoa, né? A partir desse estudo. Mas é uma coisa que eu teria que ver em qual parte do pomo de Adão e qual parte do nariz que está a pinta, né? Porque cada parte do nariz significa uma coisa diferente. Vou fazer plástica no nariz para ganhar muito dinheiro. Depende como vai ficar a narina, depende como é a sua boca e depende como é o seu queixo. Cuidado. Existe algum significado nos cílios postiços na maquiagem em geral? A maquiagem em geral acaba exacerbando, hoje em dia pelo menos, os traços que torna a pessoa mais comestível, né? Consumível, infelizmente. Né? Seria muito bom se em algum momento as pessoas começassem, né, a fazer maquiagem no sentido de melhorar os bons traços e esconder os traços que não são tão benéficos assim em termos de fisionomia. Né? Mas enfim. Tatuagens feitas em outras partes do corpo a não ser o rosto também afetam em algo? Afeta. Manchas também? Também. Tem uma mancha de nascença gigante no braço e outra na parte baixa das costas. Depende da parte do braço, depende de qual parte embaixo das costas, né? Em fisionomia, somente o rosto é relevante? O rosto é o mais relevante, mas o resto do corpo também significa algumas coisas. Ou alterações em outras partes do corpo também surtem efeitos, mas em uma hierarquia maior. Surte efeitos, tá? Mas não são efeitos tão demarcados quanto no rosto. Muito bem. Vocês fizeram um monte de perguntas, gente. Foi realmente uma quantidade considerável de perguntas. Né? Qual o efeito do nariz romano e italiano de forma geral? Você quer dizer o nariz adunco? Em geral, o nariz adunco ele está presente em pessoas com uma disposição ao diálogo e negociação. Não necessariamente benéfico, mas é realmente alguém que gosta dessa parte da barganha. É um barganhador. E é um barganhador para ganhar. Não é alguém que está muito disposto a te dar. É alguém que está mais disposto a ter. Mas que gosta do jogo da barganha. Muito bem. Muitas perguntas, gente. Muitas perguntas. Estamos chegando ao final aqui da nossa transmissão. Eu não vou ter tempo hábil de responder a todas as perguntas. Né? Eu aprecio muito que vocês tenham aparecido aqui. A gente teve um quórum bastante expressivo aqui nessa nossa transmissão. Bastante gente mesmo. Acho que na última contagem deu mais de 40 aqui. Muito bom. Eu fico muito agradecido pela presença de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado aqui da transmissão do canal do Telegram. Não deixem de compartilhar. Usem bastante aqui esse grupo de perguntas, porque aqui eventualmente eu vou soltar algum áudio respondendo as perguntas que não puderam ser respondidas. Então podem interagir aqui bastante, tá? Porque assim vocês me dão insumos, vocês me dão combustível para eu saber o que vocês querem saber. E aí eu posso ir respondendo com os áudios também. Certo, gente? Então, se você ainda não participa do grupo Telegram, tá vendo isso aqui no YouTube, entra no link, tá? Você vai conseguir participar, fazer pergunta, ver as transmissões em tempo real. E, como sempre, né? Curtam, compartilhem e se inscrevam.
E vocês que estão aqui presentes ao vivo, agradeço imensamente a presença de vocês. Beijo no coração, fiquem com Deus e até a nossa próxima transmissão, gente. Tchauzinho.